Pam, 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 pam. Lambreta no espacial, é isso aí, mais um vídeo do canal do Lambreta. E lambretando por aí, vamos falar de política. Eita, entrando num tema safadinho. Mas relaxa, eu não vou falar de vertentes ideológicas, eu vou falar de política em si, política, o patamar que a gente deveria conhecer da política. E política deveria fazer parte da educação das pessoas, né? Deveria fazer parte do ensino. Tinha que ter uma matéria lá, política, pra gente saber o que é política. Todos somos políticos, todos estamos vendendo alguma coisa, todos queremos passar alguma coisa, todos queremos ter um retorno em cima de alguma coisa. Então, ó, eu tô fazendo um vídeo aqui, eu tô sendo político, eu tô vendendo minhas ideias. E eu vendendo minhas ideias para que você compre minhas ideias. Então, política, inicialmente é isso. Porque a política que a gente faz aqui no nosso país, ela é mais baseada nisso, né? Em vender ideias, vender sugestões. E você tem que acatar, né? Vai ter que me engolir, saca? Tipo isso. Se tu me elege, beleza, eu vou fazer o que eu prometi, mas nunca faz, quase nunca, né? Então, o que seria política, né? Porque a gente não sabe o que é política. Porque a política que é feita aqui no país é aquela disputa de ideologias. Fulano de tal é de tal vertente ideológica e eu sou de tal vertente ideológica, a gente nos combina. Nada a ver. As vertentes ideológicas, elas não são fechadas, elas não são totalmente descritas como deveria ser. Uma vertente ideológica, ela nunca pode ultrapassar a outra. Elas têm que estar sempre em paridade. E as ideologias de cada pessoa, ideologia pessoal, né? De cada pessoa, ela é diferente da ideologia política, que a ideologia política é o que muitas pessoas pensam, né? Juntas. Então a política, ela é mais feita em sociedade do que individual. E o individual sempre é diferente. Não existe duas pessoas que têm ideologias totalmente iguais. Elas sempre vão discordar em alguma coisa, elas sempre vão ter um pouco mais ou menos de intensidade em algum ponto ou outro. Então, ideologicamente falando, a ideologia política, ela é uma vertente mais social, ela é mais de uma quantidade de pessoas. Só uma pessoa não pode gerar uma ideologia política. Eu tenho uma ideia política totalmente diferente de todas as outras. Eu nunca vi ninguém com isso. Então, minha ideologia política não é uma ideologia política válida. Porque uma ideologia política, ela tem que ser uma ideologia política de várias pessoas. E já começa bem aí. As pessoas não sabem disso. E tipo, eu sou ideologia política tal, os outros estão errados. Não é assim, cara. Não é assim. Não é assim que funciona.
está inserido nesses nichos são pessoas mais radicais, né? Elas já têm não que elas sejam totalmente radicais ao extremo, mas elas são mais radicais por estar inserida. Então a vertente ideológica ela fica mais aguçada, né? Então as pessoas acabam se perdendo, né, em suas próprias ideologias políticas. Mas saindo desse ramo da ideologia política, temos também os próprios políticos. O que eles fazem, o que eles devem fazer. Porque, beleza, a gente tem uma eleição democrática, mas ela é democrática até que ponto? Porque, beleza, todo mundo tem o direito de votar, mas é obrigado. Você tem o direito de votar, mas é obrigado. Já começa bem aí, né? Extremamente daquele jeito. Aí você vota. Beleza. Aí o cara lá prometeu um monte de parada de fazer um monte de coisa e paranamparalá. Chega lá e não faz. E aí? Ele era para ser um representante seu, né? Ele era para ser um representante da sua ideologia. Mas às vezes o cabra não sabe nem a ideologia dele. Como ele está inserido numa vertente ideológica política, então ele vai ser mais extremo em relação a você no âmbito da execução, né, do cargo dele ali. Só que quando chega lá dentro, lá onde funciona tudo, lá nos parlamentos, lá nas câmaras, lá no Senado, cada lugarzinho, você já vai ver uma disparidade gigantesca em relação à sua ideologia, sua ideia, como funciona para você. Já vai funcionar totalmente diferente. Por quê? Porque a gente não é ensinado sobre como deve funcionar, sobre o que deve acontecer, como deve funcionar, o que eles devem fazer. Então, desse jeito, a gente tem que... A política, apesar da gente viver muito ela, a gente não sabe como funciona, cara. Aí a gente vê lá, vamos começar com os vereadores, né? Que é a parte mais lá, saca? Mais básica. O que os vereadores devem fazer? Todo mundo pensa que vereador tem que fazer obra, tem que fazer não sei o quê. Mas o vereador, ele é um fiscalizador. Ele é um fiscal. E junto com a comunidade, ele deve pedir recursos para que façam determinados projetos, né? Para que determinados pontos de determinadas localidades sejam atendidos. Não que eles devam
não devam desenvolver projetos, né? Porque também desenvolvem projetos. Só que os projetos eles têm que ser votados por um parlamento de vereadores, para que assim seja implantado, né, esse projeto em determinados bairros, determinadas localidades. Mas a função real mesmo dos vereadores é fiscalizar, cara. É chegar, chamar a atenção do prefeito. Ó, prefeito, vem aqui, não tá funcionando isso que deveria estar funcionando normal. Tem um dinheiro aí, eu vi aqui, tem um dinheiro, o dinheiro veio, mas não está sendo utilizado para isso, está sendo utilizado para outra coisa. E aí? É isso que o vereador deveria fazer. Mas não. A população vai, pede dinheiro pro vereador, pede um botijão de gás, pede um dinheiro para cachaça, pede uma consulta, pede uma coisa, beleza. Ajudar as pessoas é bom, tranquilo, dá para ajudar, dá. Se dá para ajudar, ajuda. Mas a função real dele não é essa. E algumas pessoas ainda ficam com raiva se o vereador não consegue esse recurso real lá, esse físico, essa verba, esse dinheiro. Fica com raiva porque tu tem dinheiro. Não, cara, vereador não tem dinheiro assim. Ele tem os recursos que ele pode ajudar a utilizar nas localidades em que ele foi inserido, que ele tem essa vertente. Então tá aí, o vereador é mais ou menos isso, e não para outras coisas que geralmente são as que os vereadores fazem. Aí a gente passa para onde? Para os prefeitos. O prefeito é o quê? É um administrador, cara. Pra mim, na minha cabeça, um prefeito deveria, no mínimo, ser formado em administração pública. Porque tem que saber administrar. E o que é que eles fazem com o prefeito? A mesma coisa que eles fazem com o vereador. Pede recurso. E não é essa a função dele. A função dele é administrar. Ele faz com que os recursos cheguem para cada lugar certinho. E que esses recursos sejam utilizados mesmo. E os vereadores vão lá e fiscalizam para ver se está sendo feito mesmo. Isso que deve acontecer. Aí do prefeito a gente passa pro governador. O governador tem que ser o quê? O outro administrador. Mas só que agora ele vai administrar um estado inteiro. Beleza. Deveria ter administração pública também no currículo. Outro cargo, os deputados federal e estadual. O deputado federal de um estado trazer recursos federais para o estado. Como? Fiscalizando, assim como os vereadores, só que é uma fiscalização feita em âmbito estadual e de projetos federais. O deputado estadual, mesma coisa, só que no âmbito estadual, gerindo recursos para municípios dentro do estado. Gerindo não, fiscalizando. É outro fiscalizador. Aí eles estão fora da questão de criar projetos? Não, eles podem criar os projetos, tranquilo. Esse vídeo tá ficando longo pra caramba. Eu tô tentando falar o mais rápido possível. Aí daí vem os senadores.
Qual é a do senador? O senador é realmente votar e desenvolver os projetos e ver se os recursos estão chegando também nos seus estados. Aí vem os presidentes. O presidente é o quê? Administrador. Vai administrar o quê? O país. E deveria ter o quê? Administração pública. Então, na minha cabeça é isso. Assim, eu duvido muito que as coisas aconteceriam do jeito que acontecem, porque seria uma pessoa mais consciente do que está fazendo e teria mais responsabilidades, né, inseridas no seu papel, né, com a sociedade. Mas o que acontece? Eu sou lado tal, tu é lado tal, a gente vai brigar. Aí acontece o que acontece. Acontece o que está acontecendo. A política no país tá um caos, porque eu sou ideologia tal, tu é ideologia tal, e só isso que importa. E não deveria ser isso que importasse, né? O que deve importar é outras coisas. Então, é isso. O vídeo é terminando drasticamente desse jeito, mas é isso aí. É um vídeo muito longo em relação aos outros, mas é isso aí. Valeu, falou!